Olá, sejam bem-vindos, sou a professora Marcela. Vamos trabalhar língua portuguesa, língua, linguagem, fazendo a correção de exercícios na aula de hoje, ok? Vamos lá então. Relembrando o que nós conversamos na última aula. O que é língua, o que é linguagem e os tipos de linguagem que existem. Então a língua, nós aprendemos que são códigos, certo? Que é o alfabeto, né? Não vou cantar a canção da Xuxa aqui para vocês, que vocês já são grandes, mas aposto que vocês conhecem, né? E a linguagem, que ela é muito ampla. Então você tem a linguagem, que são os códigos visuais, né? Que é através de gestos, através das cores, através de imagens. A linguagem, ela pode ser verbal, que faz uso das palavras, né? Que usa para isso a língua. E a linguagem também pode ser não verbal, que faz apenas uso das cores ou das imagens, com a ausência da palavra. Temos também a linguagem mista, por exemplo, as histórias em quadrinhos, os cartoons, onde você faz o uso da palavra e da imagem. Então agora a gente volta aqui para fazer a correção dos exercícios da apostila que foram ministrados na última aula. Então vamos lá. Na apostila, nós vamos trabalhar agora direto ali com os exercícios, tá? Eu não vou fazer a leitura com vocês, que eu parto do princípio que vocês já leram e que está respondido, tá? Leitura da questão então, acompanhem comigo. Por meio dessa fala, é possível perceber que o personagem utilizou outro recurso de linguagem além do verbal. Qual seria? Explique como você chegou a essa conclusão. Então aqui nós temos o quê? O trecho em questão é possível perceber que o personagem faz gestos para explicar o que quer. Se você voltar lá, você vai perceber que ele gesticula para estabelecer comunicação, utilizando a linguagem mista, que seria o quê? A linguagem mista é o uso da palavra e o uso das imagens, composta de falas e gestos para descrever ao vendedor o que queria. Então lembram lá na história o que acontece? Ele não lembra do nome do objeto, né? Então, quantas vezes acontece de você vai comprar alguma coisa e você não recorda? Então, você se obriga a fazer uso dessa linguagem não verbal. É uma ação tão natural e nós nem percebemos, né? Então, se não fosse essa habilidade, ele não conseguiria se comunicar, estabelecer comunicação com o vendedor. Ok? Vamos lá. Questão 2. As duas imagens do item linguagem não verbal transmitem a mesma mensagem. Qual é a ideia que as duas imagens tentam passar? Como essa mensagem está representada em cada uma? Então, quando você volta lá na apostila, olhem lá, você tem de um lado, você tem a imagem de um menino, né? Que ele coloca assim o dedo na frente, todo mundo sabe que é silêncio, quando você vai no hospital ou em lugares em que não pode fazer barulho, ou tem escrito silêncio, que é o uso da linguagem verbal, ou tem a foto, às vezes até da enfermeira, né? Que ela faz, né? Ou, que também é o uso de uma linguagem através da imagem, que significa o silêncio. Você tem ali um menino que ele faz esse gesto e do outro lado você vai ter a imagem o desenho de um menino também com a fala, só que em cima dessa imagem o desenho de proibido, como nós encontramos nas placas de trânsito. Então é essa descrição que você tem que fazer. É uma atividade visual, né? Você tem que identificar o que você vê. Você deve ter descrito ali na questão essas imagens. Aqui, para quem não ficou confuso com a resposta, você pode dar uma pausa no vídeo e copiar a resposta da questão 2 na sua apostila, tá bom? Então tem lá, as duas mensagens pedem silêncio. Uma delas representa uma placa de trânsito, nela o rosto de perfil de alguém gritando está com uma faixa cruzada em diagonal, o que demonstra proibição. E a outra é uma pessoa com o dedo indicador sobre a boca, gesto que representa o pedido de silêncio, tá? Então aí você tem a descrição da imagem. Então você aí consegue perceber na sua autoavaliação se você entendeu o que o exercício estava pedindo, que é essa descrição. Vamos para o próximo? Exercício 3. Leitura comigo lá. Tenho certeza que todo mundo acertou, hein? O cartoon do item linguagem mista refere-se às sensações que se tem sobre os dias da semana. Todo mundo sabe que é dia de semana, né? Claro. Com base nisso, responda as questões a seguir. Qual é a ideia transmitida? Então vejam lá, você tem lá todos os dias da semana, só que eu tenho 2 dias da semana que eles estão com uma imagem diferente. O que tem neles? O sábado e o domingo eles têm asas, né? Fantástico. Por que será que o sábado e o domingo têm asas? Por quê? Porque ele passa voando, né? Ai, que tristeza às vezes. Mas veja,
Se você não passasse voando sábado e domingo, você não ia dar tanto valor ao teu fim de semana, não é verdade? E é essa mensagem que tenta passar ali nesse cartoon. Veja lá. Você tem que descrever, tá? Então, para quem ficou na dúvida de como colocar isso no papel, a professora trouxe aqui para vocês uma resposta que você pode também dar uma pausa aí e copiar na sua apostila, tá bom? Mas primeiro, faça uma autoavaliação. Perceba se você não respondeu corretamente, porque cada um tem uma forma individual de produzir uma resposta, certo? Não seja tão cruel com você, confie no seu potencial. Veja lá, as duas mensagens... cadê aqui? Opa! O cartoon... Aqui está a resposta errada. A professora colou a resposta errada aqui. Vamos fazer junto então lá. Pede em silêncio, aqui a gente está errado. Meu Deus, vamos colocar a resposta certa, tá? O final de semana, ignore ali. Erro ali da professora, tá bom? Então ignore. Então assim, nós vamos colocar o seguinte, vou falar bem devagar. O final de semana, ele é expresso com asas, para demonstrar que o fim de semana passa rápido. Enquanto os outros dias da semana, eles são escritos com letra caixa alta, que demonstra que eles passam lentamente, certo? Tá bom? Beleza, então. Próximo exercício. 4. Observe as placas a seguir e transforme em linguagem verbal a mensagem que cada uma apresenta. Depois, explique o significado de cada mensagem. Então, aí na tela de vocês tem exatamente a imagem que você tem na sua apostila. Então, todo mundo já um dia encontrou uma placa dessa e fez a interpretação. Se você não fez, o adulto que te acompanhava teve que fazer, né? E explicou para você como funciona. Então, a primeira imagem tem lá a placa amarela, que significa o quê? Tem um rapazinho ali que tá fazendo o quê? Tá dançando funk? Não, né? Break? Não é um sinal de que tem gente dançando break, é um sinal que tem o quê? Que você pode cair, e se você cair, você vai se machucar. Então, é obrigação do espaço sinalizar para você que você pode cair ali, não é verdade? Então, você não quer cair, não quer se machucar. Tudo bem que eu sei que muitos de vocês querem ter um gesso, né? Eu sei muito bem disso, mas não vai ser na escola em lugar nenhum, tá bom? Nem nas férias. Vamos lá. Segunda placa, nós temos ali o quê? Proibido o quê, será? Proibido cantar, proibido correr, proibido viajar na maionese. Não, né, gente? É proibido nadar, tá? Então, a água deve estar suja, nós tivemos gerações aí que poluíram a água, vamos cuidar do meio ambiente, né, pessoal? Ou é porque é muito fundo, né? Ou N fatores que podem ali ser perigo para o ser humano. Então, é proibido nadar. E a última placa, que é a mais comum de nós encontrarmos na cidade, que é a questão da exclusividade do estacionamento, certo? Então, ali nós temos uma placa de exclusividade para o estacionar, ok? Tranquilo? Então, registrem lá as questões. Eu não coloquei aqui para vocês copiarem, mas eu acredito que não tem dificuldade, certo? Então, lembrando que esses exercícios, eles têm como propósito fixar para você o uso da linguagem verbal, não verbal e mista. Você tem que perceber que ela está presente na sua vida, no seu cotidiano, e que quando você é deparado com essa atividade em uma avaliação de língua portuguesa, não é nenhum mistério, é totalmente comum, porque faz parte do seu cotidiano, como eu já disse, tá? Bem, para fixar esse conteúdo, eu sugiro para vocês usarem o RA, tá? Tem lá na página da apostila a indicação para a realidade aumentada, que faz a fixação do conteúdo. E vocês podem também explorar, né, no Google, que não é só para jogo, né, pessoal? Você pode usar para adquirir conhecimento também, faz a leitura de alguns exercícios, coloquem lá, aparece quiz, tem muito material que vocês podem acessar, certo? Então, aqui a correção dessa atividade de casa está realizada. E para finalizar, eu vou fazer para vocês a leitura da última história do Lelê, lembrando quem é o Lelê, né? Então, o Lelê, ele é um personagem criado pelo José Roberto Toreiro, lembram disso? A professora já contou para vocês, talvez em outro momento. E ele é um menino de 8 anos que relata todas as suas aventuras no dia a dia. E eu trouxe aqui hoje para vocês a última aventura do Lelê, tá? Do livro, tá aqui,
certo? Do toureiro, que se chama Os 3 Desejos de Lelê, tá? Então vamos ver o que acontece, né? O que você deseja na sua vida, assim? Quando você fecha os olhos, assim, que tipo de coisa você deseja? O que você quer para você, né? Veja, você está aí sentado, assistindo uma videoaula, mas a sua mente ela é tão ampla, você é cheio de desejos, né? Você tem que saber direitinho qual é o seu propósito, tem que ter um porquê. Vamos ver qual que é o porquê do Lelê. O meu nome é Leocádio, mas todo mundo me chama de Lelê. Se bem que o meu pai às vezes me chama de Lelé, Lelé da Cuca. Hoje é o primeiro dia do ano. Passar de um ano para outro é muito engraçado. Num segundo a gente está no ano e no outro já foi para o ano seguinte. Veja, isso quer dizer que se a gente ficar embaixo d'água nesses 2 segundos, vai poder falar que ficou um ano sem respirar? No jantar de ontem teve um monte de comida, mas a que eu gostei mais foi uma coisa chamada rabanada. Quando a minha mãe disse que ia fazer isso, me deu o maior nojo, porque eu pensei que era rabo de bicho frito. Mas rabanada não é isso não, não é. É um pão bem gostoso. Eu também gosto de panetone e de chocotone. Vocês gostam também? Só não entendo por que não tem essas coisas o ano inteiro. E ovo de Páscoa também devia ter todo ano. Bom, o mais bacana do ano novo lá em casa é que cada vez um faz 3 desejos. Que o meu tio escreve num caderninho e aí no ano seguinte a gente vê quem fez mais pontos. No ano passado, os desejos do meu avô foram ganhar o campeonato de dominó, trocar de dentadura e conseguir uma namorada. Ele não fez nenhum ponto, porque ficou em segundo no campeonato, mas disse que roubaram ele, não trocou a dentadura e nem conseguiu uma namorada. Aí a minha mãe disse, também só joga dominó e fica com essa dentadura aí? Como é que vai arranjar uma namorada? Então ele deixou a dentadura dele cair até o meio da boca e fez uma cara de monstro e rosnou para ela. O meu avô faz uma cara de monstro legal com essa dentadura. Tomara que ele não troque mesmo. Os desejos da minha mãe eram aprender a nadar, voltar a fazer ginástica e perder 2 quilos. Mas ela não entrou na natação, não voltou para a ginástica e engordou 2 quilos. Fez 0 pontos. Então todo mundo começou a ver ela. Mas a minha mãe disse que no ano que vem ia ser diferente. E ela até ia manter os 3 desejos. Acho que ela vai perder de novo. Bem, os desejos do meu tio eram engraçados. Ele queria largar todos os empregos, ficar só escrevendo e viver da venda dos livros dele. Conseguiu? A minha mãe perguntou. E ele respondeu assim, eu até consigo viver da venda dos meus livros. É só eu perder esse vício de almoçar e jantar todo dia. O meu tio também fez 0 pontos. Os desejos do meu pai eram engraçados. Ele queria comprar um carro, ser promovido e tirar um mês inteirinho de férias. Conseguiu, pai? Perguntei. E ele respondeu, não comprei um carro novo, mas troquei tanta peça daquele calhambeque que é quase outro. Não fui promovido, mas também não fui despedido, hein? E não tirei férias, mas fiquei 2 semanas em casa doente e não fui trabalhar. Ele queria ganhar meio ponto por cada coisa, mas todo mundo reclamou e ele ficou com 0 mesmo. Bom, e os meus desejos foram jogar bola, tomar sorvete de chocolate e brincar de carrinho. Eu consegui as 3 coisas e um monte de vezes, um monte. Então, no final, eu ganhei de 3-0, 0, 0, 0 e 0. Foi o maior fácil. Gente grande pede coisa muito difícil. Depois, eu que sou Lelé da Cuca. E enfim. Obrigada, pessoal. Espero vocês na próxima aula, tá bom? Aí com o novo livro do Lelê.